Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Hoje a gente quer passar para vocês um vídeo onde eu vou falar um pouquinho sobre as atualizações aqui do Chevrolet. Mas peraí, temos que falar um negócio antes de tudo, antes de mais nada. Primeiro, pedir desculpa, pessoal, sobre a nossa ausência aqui no YouTube. Mas, olha, o bicho pegou aqui, viu? Nós estamos tocando dois projetos paralelamente, né? Depois eu vou dar a oportunidade para o Rafael falar mais tranquilamente sobre um deles. Eu acho que um que todo mundo já sabe aí é a Belina no Pantanal. A gente já está prestes a sair para a nossa viagem. E vocês sabem, preparação de carro sempre dá muito trabalho. E na falta de um, nós estamos preparando dois, né, Rafa? Dois carros. Aí é que entra o nosso segundo projeto, que o Rafa vai falar um pouco mais a respeito dele, que talvez nem todos vocês saibam a respeito. Verdade. Então a gente não inseriu aqui o Comboio 49, né? Esse projeto, né, parte aqui da Rota do Asfalto, iniciou esse ano, né, de 2025, onde a gente vai colocar esses carros antigos para rodar, sendo o carro madrinha, o carro zero, o carro lá na frente, o Chevrolet. Por isso, né, o Chevrolet é um Chevrolet Fleetline 1949, por isso o nome do Comboio 49. E lembrando também que essas viagens que a gente vai fazer é no plural mesmo, tá? Então esse comboio não vai ser apenas um, nós já fizemos o primeiro, na verdade, que é o comboio... E também não vai ser só em 2025, não, né? Isso... Ele vai se estender aí para os próximos anos. Isso deve ser uma rotina, a gente pretende fazer isso aí de uma forma muito organizada e devemos ter frequentemente aí viagens onde o nosso Chevrolet vai ser aí o carro zero do comboio e a gente vai estar convidando pessoas, amigos, clientes, quem sabe até você um dia pode estar participando junto com a gente aí nesses roteiros super legais aí que a gente está fazendo aí com o Comboio 49. Na maioria das vezes o comboio ele vai ter o objetivo de visitar um museu, algum motivo automotivo ou simplesmente uma cidade bacana, né? Assim, um destino legal, legal, um roteiro bom, né? Como por exemplo um circuito serrano, onde tem subida de montanha. E a gente que dirige, que ama dirigir, a gente sabe que a parte mais legal de uma estrada não é a reta, né? É a curva, né? Então a gente pretende estudar bem aí esse trajeto para poder estar convidando vocês, né? Tanto os que vão conosco, como vocês que viajam aí assistindo nossos vídeos, né? Num percurso muito legal e com um destino muito bacana também. Sim. Então, desde o início do ano a gente começou essa preparação no Chevrolet, tá? Então, a gente já começou ali visando os principais pontos onde a gente precisava fazer essa manutenção. E agora eu vou estar passando para vocês, a gente já meio que fez um roteirinho aqui da dianteira do carro até a parte de trás. Eu vou falando para vocês todas as manutenções que a gente fez, né, das trocas, da substituição. E pessoal, esse carro aqui, ele está dando muito trabalho para a gente. Por quê? Porque ele ficou parado por um longo período. Bastante né? Ele tempo. ficou aí em torno de 7 anos, basicamente, nesse lugar que vocês estão vendo aqui. E ele já era um carro que a gente fazia só um percurso pequeno com ele, né? Então. Não era um carro realmente que a gente utilizava para viagem. E ele parou esse período aí, em torno de 7 anos, não é porque ele não andava, não, muito pelo contrário, é porque ele não parava. Sim. Ele não estava parando bem. Então, o principal defeito dele, que acabou fazendo com que ele ficasse aqui, é porque a gente estava com um grave problema nos freios, e muito grave, na verdade grave para qualquer carro, mas especialmente para um carro desse, que é um carro pesado, um carro aí que ele chega ao dobro do peso de um carro atual, né, dos tempos de hoje. Então, e com freio não se brinca, né? Com segurança não se brinca. Então, enquanto a gente não tinha solução pro freio, ele ficou parado. E ele sim, nós não, né? Vocês sabem, a gente sempre esteve atuando aqui com os carros, né? Sejam de amigos, clientes ou mesmo os nossos, né? E como a gente sabia que isso aí ia dar muito trabalho, o Chevrolet, ele acabou ficando a solução foi deixar. Mas agora parar um pouco. Vou passar aí para vocês o que a gente fez até o momento aqui no Chevrolet. Primeira parte dessa manutenção a gente fez aqui no farol. Então esse farol aqui desse lado, pessoal, ele estava mais fraco do que o lado do passageiro. Então o lado esquerdo, ele ficava fraquinho na hora que a gente utilizava o farol, né? Já que a lanterna
é nessa parte de baixo aqui. Acende essas duas, estavam acendendo normal, mas esses dois aqui do farol, esse cara aqui ficava fraco. Então essa foi a primeira parte aqui na dianteira, né, pessoal? Eu não estou passando exatamente no momento que a gente estava fazendo a manutenção, e sim da dianteira do carro até lá atrás o que a gente fez nele. E curioso também, né, Rafa, falar que a gente acabou encontrando componentes do farol que atestavam o ano do carro. Verdade. Não é? Alguns componentes aqui, aí que apareciam em 1949. A parte de cima, ó, aqui fica bem claro. Não sei se dá para ver ali, ó. Mas aqui atrás tá 49 GM. Então aí, ó, a parte do aro, né, do farol. Então naquele farol ali a gente tinha esse problema, ele ficava fraco. Tudo isso porque na parte de baixo dele a gente tem uma fiação. A gente tem os dois conectores e na parte de baixo a gente tem uma fiação do cabo massa, né? Às vezes a gente acaba chamando ele de terra. Mas esse cabo ele estava solto, né? Aí ele ficava aquela... Na verdade ele até estava próximo da chapa, então ficava dando aquele pequeno mau contato e com isso a lâmpada não fechava realmente o circuito, né? Então aí acabava ficando com o farol fraco. Mesmo se a gente trocasse o farol, não importa, ele ficava com o farol fraco. Então foi simplesmente a gente colocar uma nova fixação ali, né? Fazer ele ficar bem fixo, né, na chapa do carro, e acabou o problema. O farol ficou forte dos dois lados, e isso dá bastante diferença, né, pessoal? Principalmente um veículo aí que a gente, querendo ou não, a gente não gosta muito de viajar de noite, mas pode acontecer aí da gente estar voltando, né? Então, 6 horas, 6h30 já começa a escurecer. Grande parte das estradas que a gente passa é obrigatório acender faróis. Sim, sim. Então isso dá multa, e a primeira coisa que o guarda vê é isso aí, né? Um farol fraco, um forte, um apagado, qualquer coisa assim, né? Então é segurança e cumprir com a legislação. A gente faz questão que o carro esteja regular. Verdade. Isso é importante. Depois disso, nós temos um grande componente aqui, que vocês podem ter reparado de longe, né? Dá para reparar ele de longe, que é o radiador de alumínio. Então, até menos de um mês, né? Umas 3 semanas atrás, a gente estava com o radiador, ainda o radiador dele, né? Não vou falar para vocês que era o radiador original, porque provavelmente a colmeia já tinha sido trocada. Não, vem ali, mas essa parte de cima... Não, ele foi reparado. Essa parte de cima, a gente tinha a descrição, né, da GM do ano do carro. Então essa parte daqui provavelmente era original do carro. Só que a parte aqui, provavelmente já em algum momento, um carro de mais de 70 anos, já deve ter sido trocado em algum momento. A colmeia, com certeza, já tinha sido substituída. Sim, sim. E aí a gente decidiu fazer a substituição. Isso tudo porque surgiu vazamento. Então, nessa parte aqui de trás, eu vou estar colocando a imagem para vocês aí, mas nessa parte aqui de trás, ele começou a jorrar água mesmo, né? Então, vinha aqueles jatos de água. E a gente já, na hora, descartou aí a possibilidade de ir com o carro daquele jeito, porque simplesmente ia esgotar o sistema muito rápido, né? Não era só um jato, tinha uns 2 ou 3 aí, só naquele momento, mas óbvio que durante a viagem iria surgir mais problema. Agora, e por que provavelmente isso aí aconteceu? A gente fez uma coisa errada, tá? Porque por muito tempo a gente andou com água de torneira. Verdade. Água... nesse radiador. E isso pode ter provocado a corrosão. Bem provável. Né? E esses pequenos furinhos. E quando a gente começou a fazer o trabalho de reabilitação do carro, nós colocamos aditivo, água com aditivo. E aí o que deve ter acontecido? O aditivo, que tem a sua função detergente, removeu sujeira de furos que já deviam existir. Pequenas perfurações. Uma corrosão já devia existir interno desse radiador, entupido, né? Furo entupido. E aí acabou removendo, né? E no momento que a gente fez a substituição da bomba d'água, que essa também é uma nova, então ó, do outro lado ali ó, dá para ver ela, então bomba d'água nova,
Com certeza aumentou ainda mais a pressão interna e para surgir esse vazamento foi 1,2, né? Então para surgir aquela parte do vazamento aqui na colmeia foi muito mais rápido. E aí a gente tinha duas possibilidades, ou consertar e trocar, né, aquela colmeia, não tem jeito da gente consertar ela e ainda utilizar aquela mesma colmeia, então ia ter que fazer a substituição dela, ou fazer um novo radiador. E aí decidimos realmente fazer um novo radiador, fizemos na medida, né, então ele é exatamente a mesma medida do radiador que saiu daqui. Ele é praticamente uma réplica do radiador original. Só que feito em alumínio, que Sim. é muito bom, muito interessante também, porque o alumínio é um excelente trocador de calor. Sim, sim. Então ele não segura o calor, ele muito pelo contrário, ele é um bom condutor. Uhum. E além de ter ficado muito bonito. Pensamos em pintar ele de preto, mas ele ficou tão bonito em alumínio. Pessoal, tudo isso aqui soldado com TIG, tudo feito com solda TIG, uma solda muito bem feita, muito bem estanque. Pelo menos até agora, até o uso que a gente fez, a gente não constatou nenhum vazamento, né? Não. A tampa também é nova. Sim. Então... Bom, depois do radiador, só o fato de curiosidade, esse radiador junto com o motor dá aí mais ou menos uns 12 litros de água. Então é bastante, né? Então aí aditivo e água desmineralizada vai bastante aqui. Já para suprir, né, o motor, que é um motor grande, né? Então aí, ó, radiador trocado, depois também teve a bomba d'água. Que foi aquela que vocês devem ter visto. Da Indisa, a Indisa, né? Produzia ela exclusivamente para nós. Sim. Foi aquela visita que nós fizemos lá em Campinas, da fábrica da Indisa. E na medida, olha só como fica próximo do radiador, mas uma distância segura, né? A hélice, olha lá como que fica. Então ficou certinho, funcionamento ótimo. Ele tinha uma baita de uma folga aqui, ó, onde pegava a hélice na polia. Então tinha uma folga gigantesca. Então acabou simplesmente a folga aí. O próximo passo foi, acredito eu, na parte de cima aqui, foi no carburador. Então o carburador a gente retirou ele, removemos, limpamos todo esse carburador por dentro. Era um carro que ficava parado, então querendo ou não, corroeu, né, dá toda essa parte da tubulação, tudo isso, acaba ficando fragmento, né, então fizemos a limpeza geral dele, tiramos as entradas de ar, né, então foi montado, colocamos giclês novos, e o funcionamento realmente ficou muito, muito, muito regular. E não só o carburador, mas a gente revisou todo o sistema de alimentação. De alimentação, que a gente já vai falar. Bom, enfim, começamos da origem, né, da onde o combustível entra até o momento que ele chega no carburador. Sim, sim. Incluindo também, ó, já que a gente acabou de falar da bomba de água, ele também recebeu uma bomba de gasolina, de combustível também, da marca Indisa. Sim. Novinha, então está com uma pressão muito boa. Verdade. A outra estava funcionando bem, mas preventivamente... mas deu uma diferença. Deu uma diferença. Deu uma diferença, com certeza. No primeiro funcionamento do dia, ela estanca muito bem. A parte das mangueiras também, então substituímos as mangueiras. Mangueiras, abraçadeiras. Pessoal, muito cuidado com isso. Vem muito carro aqui pra gente que o pessoal não coloca abraçadeira, porque a mangueira é nova, ela encaixa sob pressão, não coloca abraçadeira. Vai soltar com o tempo, você pode ter um incêndio no carro. Então, muito cuidado com isso aí, observe o seu, não entra nessa conversa aí de que não precisa porque a mangueira é nova, porque ela não vai ser nova a vida inteira. Verdade. Ela vai folgando. Então, a abraçadeira antes, em todas as conexões, onde tem junção, tem que ter abraçadeira. É muito importante. Para ser seguro, né? Então, nessa parte aqui de cima, a parte de baixo, então a gente retirou o cárter, então trocamos a bomba de óleo, então bomba de óleo nova, o cárter, toda aquela limpeza, e olha, tinha sim sujeira dentro do cárter, né? É aquele negócio, ficou parado, ele acaba formando aquela membrana mais grossa do óleo, né? Não chegou a ser aquela borra pesada, mas tinha sim um vestígio aí
de um óleo mais grosso que ele não descia. Então, realmente, fazer essa limpeza do cárter é super importante. Como a gente fez também lá no Jeep, no CJ5, se vocês voltarem em alguns vídeos anteriores, vocês vão ver que a gente fez também uma manutenção muito parecida nessa parte de baixo. Então, vimos uma diferença gigantesca, tá, no funcionamento desse motor com essa bomba de óleo nova. Ficou muito mais pressão, essa parte aqui de cima está sendo lubrificada muito mais, então os balancinhos ali não fica tendo aquele ruído que ele estava fazendo antes. Então é uma parte primordial, né? Essa parte de lubrificação não tem jeito, tem que fazer aí bem consciente. Então aqui a parte de motor, eu acredito que a gente até passou aqui no que a gente fez até o momento, tá, pessoal? Até o momento aí, a manutenção que a gente fez nele. Essa parte de ignição era uma parte que a gente já tinha feito uma revisão nele, não tem muito tempo, então bobina, cabo, vela, tudo isso era uma parte que a gente já tinha feito uma boa revisão nesse motor. Então, continuando aqui, a gente tem essa parte de baixo. Acho interessante falar nela, que foi a manutenção aqui que a gente fez nas pontas de eixo. Vocês já ouviram falar em teste de LP, ou líquido penetrante? Isso aí eu acho que dá pra gente fazer um vídeo exclusivo, mas vamos falar só meio que por cima aqui, esse tipo de teste que a gente fez e faz aqui. A gente desmonta essa parte aqui, né, deixando ali o eixo, só no eixo, então tirando o rolamento, tirando tudo, deixando só no eixo e faz um teste com produto, a gente joga um spray, onde ele vai revelar se tem trinca ou não nesse eixo, né? Trinca que não é visível, tá? É algo bem superficial mesmo, ali que a gente não consegue ver com os nossos olhos, né? Se for uma trinca grande, óbvio que dá para ver, mas é algo assim bem pequeno. Não tem tolerância, tá? Sim. Trinca não existe, trinquinha pequenininha não tem não problema. vai dar problema nenhum. Não, porque ela não é estática, a trinca ela vai se propagar e a peça vai quebrar. Com o tempo ela quebra. Mas eu acho legal fazer um vídeo exclusivo. Vocês querem ver esse tipo de vídeo? Coloca aqui nos comentários aí sobre o líquido penetrante. Mas a gente fez também esse Posso tipo falar um de negócio? teste. Por que nós fazemos líquido penetrante aqui? Vantagem de ter um pai tecnólogo de soldagem. Não é? Pois é. O ensaio de líquido penetrante, pessoal, ele é muito usado para você avaliar a integridade de equipamentos soldados, usinados. E faz parte do conhecimento de um tecnólogo de soldagem, que é a minha profissão, a aplicação, o uso do LP. Então, isso é uma coisa que tradicionalmente o mecânico convencional não faz. Sim. Então, quando vai fazer a troca de um rolamento, por exemplo, normalmente ele vai lá, tira, limpa, troca a graxa quando faz e coloca um rolamento novo. Mas a maioria não se preocupa com a integridade do eixo. Então, isso é uma coisa que a gente faz questão aqui, porque vocês sabem que a gente gosta de fazer viagens de longa distância, o uso do carro. Né? Então, a gente sempre faz o LP em ponta de eixo, não só em ponta de eixo, mas partes estruturais do carro, como nós fizemos nas longarinas da Belina também. Se vocês voltarem alguns vídeos aí de um ano ou dois atrás, vai aparecer a gente fazendo LP na longarina, que nós soldamos, inclusive. Sim, sim. E ele realmente aparece demais se tem algum problema lá. No caso do Chevrolet, os dois aqui, a gente fez nesses dois dianteiros, não teve problema algum, como eu vou deixar a imagem aí, mas eu quero fazer um vídeo aí exclusivo aí sobre isso, tá certo? Bom, outra coisa também que a gente fez foi na parte do freio, óbvio, né? Como a gente comentou ali sobre freio, foi sobre o cilindro mestre. O cilindro mestre, inclusive, eu tenho um aqui, ó, na mão, mas eu acho legal, ó. Esse aqui é um cilindro mestre do caminhão C60, que foi exatamente o cilindro mestre que tem lá. O cilindro mestre desse carro era um cilindro mestre original do Chevrolet, onde não é vendido no mercado daqui, a gente tem que trazer de fora, a dificuldade é muito grande, a marca não é uma marca conhecida, então a gente
achou melhor fazer essa substituição por um cilindro mestre que existe aqui no Brasil, que é o caso do cilindro mestre do caminhão C60. E aí nós temos a grande vantagem de ter nacionalizado a solução. Sim, sim. Então, numa manutenção futura, a gente espera que demore muito, você não troca sempre cilindro de freio. É mais difícil. Cilindro né? mestre. Mas, enfim, você já tem, conseguimos identificar um similar nacional, não só similar, mas na verdade de uma capacidade ainda maior. Ainda maior por ser um caminhão. Por ser de um caminhão, né, que pesa o dobro desse carro. Sim. Mas deu trabalho, hein? Pois é. Então a gente teve que fazer toda a parte do suporte dele, os dois pedais, né? Então o pedal de freio e de embreagem, eles são interligados no próprio cilindro mestre. Então o cilindro mestre ele é um suporte para o pedal de freio e para o pedal de embreagem. Então, para desenvolver isso, primeiro que a gente teve que pesquisar bastante até achar um cilindro mestre compatível com o local ali do carro, tudo isso, de uma marca boa, e também fazer um suporte, né, tentar fazer uma adaptação, só que com o máximo possível de segurança, né, pessoal? Já que é uma parte do freio. Então não tem jeito, ali a gente tem que ser segurança o máximo possível. Demoramos uns 3 ou 4 meses para conseguir colocar esse cilindro, deixar ele ali numa posição legal, tudo, e funcionamos o carro. Na hora que a gente funcionou, ele não ficou tão bom quanto a gente já imaginava que ele ia ficar, já que ele precisava de vários ajustes para deixar ele bom. Um outro componente que a gente teve que mexer foi nos cilindros de roda. Esse carro é tambor nas 4 rodas, então ele não tem freio a disco, mas né? É um na tambor, época, né? É um tambor bem grandão. E a gente fez a manutenção no cilindro. Então, já que ele ficava parado, forma uma espécie de um zinabre ali entre o pistão e o próprio o cilindro de roda, né? Ali na parte interna do cilindro. E ele acaba empurrando esse cilindro para fora, aquele retentor acaba torcendo, virando, né, essa borrachinha aí que vocês estão vendo, e dá vazamento. Né? Então foi feito toda uma retirada, remoção, limpeza, depois uma graxa específica para freio, não pode ser qualquer graxa que a gente pode estar utilizando ali, então uma graxa para freio mesmo, onde ele vai ficar muito mais eficiente. Então montamos os 4 cilindros, testamos, ficou melhor, mas ainda não estava perfeito como a gente queria. E aí foi aquele ajuste aqui, ajuste ali, puxa para cá, puxa para lá, movimenta o cilindro é um pouco maior do que o original, e vem, vai. E anda um pouquinho aqui dentro da oficina e freia. Quando ficou razoável, demos uma volta no quarteirão, sim. Mas razoável não quer dizer satisfatório. Sim. Volta, desmonta, ajusta. Até chegar no nível de travar roda. Esse aí era o que a gente queria chegar e realmente foi o que a gente conseguiu chegar aqui com esse cilindro mestre. Ele não tem hidrovácuo, tá? Isso é algo futuro que a gente pode estar pensando em colocar aqui nesse cilindro. Que, para quem não sabe, o hidrovácuo ele nada mais é que uma assistência ao freio convencional. Ele diminui o esforço que você aplica no pedal. Sim. Que era uma coisa que não tinha na época e ele continua não tendo. Quem sabe futuramente a gente até adiciona esse sistema, né? Disso. Mas ele não tem. O que não significa que ele vai frear mal por isso. Só vai aumentar o esforço que você vai aplicar ali sobre o pedal. Ele segura o carro e segura bem. Bom, então depois do cilindro mestre, a gente vai um pouquinho lá na parte interna do Chevrolet, onde a gente fez algo que eu já queria há bastante tempo, que foi colocar novos medidores. Então isso aqui, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, que a gente fez, colocamos, né, a gente tem os instrumentos ali no painel, onde eu tenho do lado de baixo aqui, ó, do lado esquerdo, eu tenho a medição de temperatura, a parte de cima de combustível, do lado eu tenho a tensão da bateria e a parte de baixo a pressão de óleo.
Então ele é nessa volta aqui, ó. Deixa eu chegar mais perto aqui para vocês verem. Então, ó, ele é todo na parte de volta, os instrumentos. Mas eu queria algo um pouco mais eficiente, né, do que um instrumento que já está há bastante tempo aí. Funciona, mas eu queria algo mais novo e um pouco mais sensível para a gente medir isso. Primeiro que monitoramento, né, de tudo é muito importante. Então isso vai além da estética. Verdade. Tá? E a estética até que eu queria saber até a opinião de vocês. Na nossa ele combinou bem com o estilo do carro, apesar de não ser os instrumentos originais, mas ele combinou bem, né? Ele tem até uma carinha vintage aí e tal. E a gente conseguiu replicar. E tem algum instrumento aí que não tem lá? Na verdade, todos, né? Não. Ele é puxado, ele tem uma nova fiação, né? Fala cada um deles aí para ficar então, claro. Da primeira aqui, ó, a gente tem tensão da bateria. Então, esse também é algo primordial aí para ter aqui dentro do carro. A gente está vendo aí se o alternador está funcionando certinho. Então, tensão de bateria. Do lado, eu tenho aqui temperatura do motor. Esse também Isso é algo fundamental. Pois é. E do outro lado, eu tenho pressão de óleo. Então aí eu tenho esses 3 medidores, sendo que o único que faltou aí, que também a gente considera como prioridade, é o de combustível. Mas aqui o de combustível funciona certinho, pessoal. É incrível, mas o funcionamento ali, ó, do marcador de combustível com a boia funciona perfeitamente. Então você vê ali o funcionamento dele certinho. É que combustível, claro, se tiver um vazamento você não vai saber. Eu acho que é a única possibilidade. Porque você tendo uma escala que você conhece, que ela está sendo regular, você sabendo quando foi o último abastecimento, dificilmente ele vai indicar o que não tem no tanque. Dificilmente. Né? Quem sabe até um dia a gente coloque mais um instrumento. Sim. Agora, temperatura, pressão de óleo e tensão necessário. É fundamental. Isso aí você tem que estar lendo constantemente, você tem que ter segurança no instrumento. E ali nós temos um instrumento de 76 anos de idade. Né? Isso é a parte vital do funcionamento do carro que a gente está medindo. Né? Realmente. Então a gente acredita que era realmente necessário ter isso aí. Sim. Para um carro de uso. Outro que a gente fez uma manutenção foi quanto à transmissão, o câmbio. Então a gente fez a retirada do câmbio. Algo interessante é que a gente consegue retirar ele por aqui, ó. É algo diferente, né? Então eu tenho aqui alçapão. Na verdade é uma tampa aqui, ó, onde eu removo ela e consigo ter acesso ao câmbio. Esse sistema é muito parecido com alguns caminhões, né, que são assim também, né? Também. Que você tira por dentro o câmbio. Então removemos o câmbio, é um câmbio pequeno, né? O tamanho dele é pequeno, é um câmbio de 3 marchas, onde a gente foi para remover o vazamento de óleo. Ele tinha um grande vazamento de óleo aí, né? Então vários pontos aí de vazamento. Esse câmbio, ele não tem retentor, que é o que a gente vê hoje em dia, né? Então na saída do câmbio, ele não tem retentor, ele trabalha todo com juntas, onde a gente teve que fazer a junta. Então a gente comprou aí uma placa de cortiça, onde a gente foi fabricando mesmo à mão, né, artesanalmente, as juntas para esse câmbio. E mais um trabalho demorado, detalhado, sim, verdade. com muita calma, porque se você faz de qualquer jeito, monta, vaza tudo outra vez, tem que tirar tudo. Mas o vazamento, ele era grande mesmo e nos preocupava, né? Então vamos rodar aí 500 quilômetros, é muito preocupante quando você vê um câmbio aí que está vazando bastante. E esse câmbio, ele cabe uma quantidade pequena, 1 litro mais ou menos, você já enche essa caixa. Então, para vazar tudo e você ficar no meio do caminho, é muito comum. Tá? Outra manutenção que a gente fez foi já ali na parte de trás, onde a gente fez a troca do óleo também do diferencial. O diferencial dele já é maior, né? Onde ele cabe aí uns 2 litros mais ou menos de óleo. E é outro que a gente recomenda estar fazendo essa substituição.
Então aí, ó, óleo novo também no diferencial. E para finalizar aqui nessa parte de trás foi a substituição do tanque de combustível. Quando a gente retirou esse tanque de combustível, vimos que saiu, ele na parte de dentro estava com muita corrosão. Então tudo aquilo ia lá para a parte da frente, ia sujar o carburador, ia dar muito problema. Pesquisamos e achamos aí o tanque da Caravan. É isso aí, o tanque da Caravan com 65 litros encaixa, vamos considerar assim, praticamente perfeito nessa parte de trás aqui dele, onde você tem que fazer uma mínima fixação, tá? Mínimo do mínimo, para estar entrando aí esse tanque. Ficou muito bom mesmo, e fora que agora um tanque novo, né? E como é que a gente descobriu que era o da Caravan? Porque provavelmente que estava aí já era o da Caravan. E a gente pesquisou lá, medida, tudo, bateu certinho. Então adquirimos aí um novo tanque aí. Talvez esse tenha sido um dos motivos dele ter encaixado tão certinho, porque ele já estava o da Caravan. Não notamos nenhum corte em assoalho diferente do original. Então eu acho que deve ter sido um trabalho de pesquisa aí de quem fez a restauração desse carro, que não fomos nós. Quando a gente comprou já estava assim. Sim. E o que a gente fez foi constatar que o tanque era um tanque aparentemente atual. E pesquisando a gente descobriu que era um tanque de Caravan. E montamos ele. Foi colocar um novinho aí que encaixou certinho. Que acabou e deu aí para segurar. Bom, então essa foi a atualização aqui do Chevrolet. Óbvio que a gente fez algumas outras coisinhas menores, tudo que eu não sei se vale tanto assim a gente, né, acabar destrinchando aqui nesse vídeo. Já provavelmente aí passou de meia hora esse vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado. Acompanhem as próximas etapas aqui do Chevrolet. Vai ter muita coisa importante agora. Também vai surgir aí vídeo do Comboio 49, para onde a gente vai, como que vai ser aí essa viagem aqui com o Chevrolet, tá certo? E reforça aí, hein? Comboio 49 não é só essa viagem que vocês vão ver agora não. Não. Vai ter muita viagem aí que o Chevrolet vai liderar, vai estar na frente. O comboio. Puxando a fila aí. Tá certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Valeu.